Saúde, amada igreja, com a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Toda honra, toda glória, todo louvor a Ele, que é por Ele e para Ele que nós estamos aqui, amém? Sem Ele nós não podemos fazer nada, até mesmo não fomos nós que o escolhemos, foi Ele que nos escolheu. Isso é impressionante, não é? Ele nos escolheu, Ele nos chamou, e Ele tem planos para cada um de nós, cada um que está aqui nessa manhã. O Senhor tem planos, tem bênçãos em cada dia da nossa vida, amém? Vamos colocar de pé um instante, irmãos, e vamos orar mais uma vez, para que o Senhor fale conosco essa manhã, para que tenhamos um coração receptivo à palavra de Deus, para que realmente não somente venhamos ouvir essa palavra, mas venhamos praticá-la. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós te bendizemos e te louvamos no nome de Jesus. Nos achegamos a Ti pelos méritos de Cristo, Senhor, e clamamos, Pai, que o Teu Espírito Santo fale, Pai, através da Sua palavra, Senhor. Essa palavra que é eficaz, Pai, que ela é viva e eficaz, Pai. Ela é poderosa, sim, Senhor, meu Deus, sobre as nossas vidas. Peço que cada um que está aqui essa manhã, Pai, o Teu Espírito Santo fale, Pai, o Teu Espírito Santo haja, Senhor. O Teu Espírito Santo faça a obra que lhe apraz, ó Deus. Apesar de mim, Senhor, fala conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém. Vamos abrir a palavra em Lucas, capítulo 15, e vamos ler do verso 1 até o verso 10. Já preguei outra vez sobre esse mesmo assunto, mas a palavra, ela é, como já falei aqui, viva. E ela fala de maneiras diferentes cada vez que nós a lemos. Cada vez que nós lemos a palavra, ela... Lucas, capítulo 15, do verso 1 ao 10. Amém? Ela fala de uma forma diferente. E o título dessa mensagem que eu colocar aqui é a sessão de achados e perdidos da palavra de Deus, amém? Então, são 3 parábolas que temos aqui nesse capítulo 15, nós vamos ler apenas 2 e vamos nos ater a uma. A palavra diz assim: chegavam-se a ele todos os cobradores de impostos e pecadores para ouvir, mas os fariseus e os escribas murmuravam: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes propôs esta parábola: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até achá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria, e vai para casa. Então convoca os amigos e vizinhos e lhes diz: alegrai-vos comigo, achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que do mesmo jeito haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achá-la? E quando a encontra, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Podeis assentar, meus irmãos. Como disse aqui, lemos essas 2 parábolas, mas nós vamos nos ater à parábola da dracma perdida, que fala ali entre o versículo 8 e o versículo 10. E como eu falei aqui, o capítulo 15 de Lucas é a sessão dos achados e perdidos, eu diria assim, fazer um trocadilho dos perdidos e achados, né? Porque estavam perdidos e foram achados. Todo rodoviária, às vezes até alguns lugares aí, até mercado tem às vezes a sessão dos achados e perdidos e achados, né? E ali você vai lá e leva teu documento, se identifica e às vezes está lá a carteira, a bolsa e várias outras coisas, né? Então, Jesus mostra nessas 3 parábolas, das 100 ovelhas, da dracma e mais adiante do filho pródigo, que está mais adiante, que Deus busca aquele que se perdeu. Deus ama sem limites a cada um de nós. Certamente nós outrora andávamos perdidos, desgarrados,
Nós achávamos que estava tudo de boa, né? Mas nós estávamos perdidos. E Deus, de alguma forma, nos encontrou. Através de um convite de alguém, de um filho, de uma filha, de um marido, de uma esposa, de um amigo, ou até mesmo através de um texto bíblico que, como Pedro Valdo, sim, encontrou a palavra de Deus e ali, né? Pôde encontrar a Cristo. E até tinha um professor na faculdade que falava muito sobre Pedro Valdo. Ele falava Pedro Valdo, né, os valdenses. O pastor Marlon, pastor da igreja luterana. Então falava muito sobre Pedro Valdo. E é muito interessante essa história. Quando vocês puderem, procurem essa história. É inspiradora mesmo para a fé da gente. Mas voltando aqui, Jesus mostra então aqui nessa palavra que há um jeito para cada um de nós. Há um jeito para a humanidade. Existe um retorno, existe um recalcular da rota. Existe solução, existe esperança para a humanidade em Cristo Jesus. Muitas vezes nós estamos vivendo a nossa vidinha aí e tal, né? E alguns falam assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas certamente quando o Senhor nos chamar, e cada um de nós aqui será chamado de alguma forma, ou pelo arrebatamento, ou pela morte, nós chegaremos diante dele. Esse dia vai chegar. E a pergunta que eu faço, você está preparado para esse dia? Então, há uma esperança para esse dia. E essa esperança está em Cristo Jesus. E a palavra mostra que há uma alegria. Quando nós aceitamos a Cristo, naquele dia, houve festa nos céus. Há uma alegria na salvação de um perdido, quando ele é encontrado, quando ele é salvo, quando ele é redirecionado. Você quer alegrar a Deus? Leve uma pessoa a Cristo. Certamente que não sou eu, nem você que produzimos a salvação naquela pessoa, mas somos usados como instrumento, porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Mas nós somos instrumentos e temos que, assim, deixar que Deus nos use para que venhamos levar pessoas a Cristo e trazer alegria ao coração de Jesus. Ser um servo bom, né? O servo bom é aquele servo que produz, não é? Então, uma alma, meus irmãos, por que é essa alegria? Porque uma alma vale mais que o mundo todo. Você tem valor, meu querido. A tua alma tem valor. Você às vezes pode dizer, mas meu pai falava que eu não valia nada. Minha mãe falava que eu também não valia nada. Graças a Deus, meu pai e minha mãe nunca fizeram isso comigo. Tenho muito que me alegrar com isso, que meu pai e minha mãe sempre foram um exemplo para mim. Mas muitos filhos recebem esse tipo de palavra. Você talvez tenha recebido uma palavra dessa. Ou um chefe que falou, você não presta, você não sabe nada. Eu digo para você, você tem muito valor. E é por isso que há uma briga no mundo espiritual pela tua vida. Há uma briga muito tremenda. E ontem nós ouvimos até o pastor Michel falando que às vezes nós não nos entristecemos mais de ver pessoas que estão morrendo e estão perdidas. Pessoas que estão perdidas. Parece que aquilo já não dói mais no nosso coração. Deveria doer muito em nosso coração, porque é algo de muito valor que se perdeu. E dói muito no coração de Deus quando uma alma se perde. Mas eu quero fazer uma colocação aqui, agora à parte aqui. Vocês perceberam que em Lucas capítulo 15, versículo 2, os escribas e os fariseus falaram assim, Jesus recebe pecadores e come com eles. Eu queria dizer para você assim, que se Jesus não recebesse pecadores e não comesse com eles, Jesus ia ser o cara mais solitário da face da terra. Porque só tinha pecador e perdido naquela época. E hoje ainda continua assim. Porque não há ninguém que faça o bem. Não há ninguém. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Então, se Jesus não comesse com pecadores, ele ia comer sozinho. Ia pegar a marmita dele e ia ficar debaixo da árvore lá comendo sozinho. Né? Então, Jesus veio para estar no meio de nós, para levar a salvação a cada um de nós. Nós somos pecadores, mas agora somos redimidos. Amém? Glória a Deus por isso, né? Mas voltando aqui para o texto, então nós temos aqui parábolas, né? As parábolas, elas não são literais. As parábolas, elas muitas vezes são alegorias, são textos conotativos, né? São histórias coloquiais, metáforas, muitas vezes, mas que trazem um ensino celestial. Jesus, às vezes, não podia chegar lá e ensinar os princípios do reino
sem trazer de uma forma mais coloquial, de uma forma de uma história, para que aqueles homens naturais pudessem compreender aquilo que é sobrenatural. Hoje nós temos a revelação mais clara, e cada dia que se aproxima a volta de Cristo, a revelação se faz mais presente em nossas vidas. Hoje nós temos o derramar do Espírito Santo já sobre todos nós aqui, é o Espírito Santo que nos ensina toda a verdade. Por isso eu digo que quando você for ler a palavra, como a pastora falou, e leia realmente a palavra, muitas vezes você vai ler a palavra e não vai compreendê-la. Então peça auxílio ao Espírito Santo e ele vai revelar a você. Muitas vezes vai ser uma revelação bem infantil como essa que eu vou trazer para vocês hoje aqui, vocês vão ver. É uma revelação até infantil, porque você vai ler, ele pegou a vassoura e varreu. Realmente, está escrito no texto, pegou a vassoura e varreu. Acendeu a luz, realmente acendeu a luz. Mas vai trazer um ensino. O Espírito Santo vai te ensinar a palavra de Deus. Então você vai dizer, mas eu leio a Bíblia e não entendo nada. Então peça ao Espírito Santo e ele vai lhe ensinar. Essa parábola da dracma perdida, ela traz o ensino do valor então de uma alma, como eu já falei. E do esforço para que Deus faz para que encontrar essa alma perdida. Afinal, aquela mulher teve que, falando aqui a respeito desse texto da dracma, também até mesmo da ovelha perdida, teve que haver um esforço, ir lá atrás para achar, para buscar. Então, mostra aqui essa questão do valor de uma alma e do desejo de Deus encontrar essa alma perdida. Mas eu quero, nessa manhã, falar sobre outra coisa que eu encontro aqui nessa parábola, outro ensino que eu encontro aqui nessa parábola, que é a questão dos valores. Dracmas são moedas, são valores monetários, mas aqui Jesus quer falar sobre valores espirituais. Então eu quero falar aqui sobre os valores nessa manhã. Esse é o foco, né? Então uma dracma, meus irmãos, valia um denário, que era o salário equivalente de um dia de um trabalhador. E para aquela mulher aqui, que consta aqui no Lucas capítulo 15, versículo 8 até o 10, para esta mulher, uma dracma era muita coisa. Era algo assim de grande valor. E o ensino que nós tiramos dessa dracma perdida é que foi Deus Pai que deu essa dracma para ela. Deus Pai que deu essa dracma. Porque o simbolismo da dracma é que naquela época as donzelas recebiam 10 dracmas. Toda donzela recebia 10 dracmas de um dote, né? E esse dote era dado para o pai. E esse dote era para usar de adorno no dia do casamento. Quando você encontrou a Jesus Cristo, Deus te deu dracmas, para que um dia você se encontre com seu noivo. Já viu aqueles filmes que aquelas mulheres colocavam, lá no Oriente, principalmente, colocavam assim, no turbante aqui, ou sei lá, no véu, um monte de moedinha pendurada? São as dracmas, são os dotes. Às vezes colocavam no vestido também. Mas ali são os dotes dados por quem? Pelo Pai. Então foi Deus Pai que te tirou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor e colocou sobre a tua vida bênçãos sem medidas, dracmas, valores do reino, valores do céu sobre a tua vida. Deus te deu o quê? Deus te deu a vida, porque Ele é o autor da vida. Deus te deu dons. Por mais que você ache que não tem dons, Deus te deu dons, nem que seja um dom. Mas Ele te deu, e se você buscar, Deus derramará sobre a tua vida mais dons. À medida que você se dispor a servir o reino de Deus, Deus vai derramar dons sobre a tua vida. Porque os dons são distribuídos conforme a necessidade da igreja. Deus te deu sonhos. Eu acredito que todos aqui têm sonhos. Mesmo os mais velhos, diz a palavra que os velhos sonharão. Porque o Espírito Santo que traz essa nova vigor, essa nova vida, então ele traz sonhos. E eu digo para você nessa manhã o que você tem feito com essas dracmas, com essas bênçãos que Deus lhe deu. O que você tem feito com os dons que Deus lhe deu? Será que nós temos guardado? Enterrado? O que nós temos feito com esses dons? Ou temos deixado eles se perderem? A vida nós já não damos mais tanto valor? Então, as dracmas representam um sinal de aliança, de casamento, um sinal de pureza da noiva. A pureza de alma, de espírito, é uma dracma que você recebe. Deus quer que nós tenhamos uma mente pura, uma mente limpa. E a nossa mente é alimentada pelos sentidos.
E nessa manhã eu pergunto para você o que você tem visto, o que você tem olhado. Pelos teus olhos muitas vezes entram coisas que lhe contaminam. Pelos seus ouvidos também, pelo seu tato, pelo seu olfato. A nossa mente é alimentada pelos sentidos. E muitas vezes nós temos contaminado a nossa mente, a nossa vida. Temos comido muito, às vezes, coisas que são lixo. E uma das coisas que eu percebo assim, que tem contaminado muito as nossas vidas, é o bendito e abençoado do celular. Além de fazer a gente perder tempo, é um bandido, né? Como diz o pastor Mauro, né? É o ladrão. Você perde tempo, que você fica rolando ali página, quando você vê, passa 1 hora, 2 horas. E ali você vai se alimentando, às vezes, muitas coisas de coisas que não são boas. E aquilo vai te trazendo ansiedade. Porque você acaba se comparando ou desejando aquilo, e aquilo vai te trazendo uma ansiedade, uma coisa ruim. Quando você estiver esperando um médico para te atender, ou estiver na fila do banco, esperando, né? Leia a palavra de Deus, né? Mas também tem uma outra coisa, pega o celular que passa rápido. Passa rapidinho o tempo. Passa rápido, né? Mas você perde tempo. Então, cuidado com o celular. Né? Então, porque para você não se contaminar, para você não perder muito tempo. Cuidado, não perca o que Deus te deu. Não perca o que Deus te deu. Não perca os valores do reino, a pureza, a fé, como eu falei assim. Cuidado. Porque, na verdade, existe alguém que sabe que nossa alma tem valor e ele veio para matar, roubar e destruir. Então, não dê de bandeja aquilo que teve um alto preço. A nossa vida foi salva, foi resgatada com alto preço. Diz lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis que nós fomos comprados, com ouro, com prata, mas fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, que era aprendida pela tradição dos teus pais. Nós somos resgatados pelo sangue de Jesus. Nós somos salvos pelo sangue de Jesus, o sangue de um cordeiro puro, imaculado, sem mancha, sem defeito. É algo assim meio paradoxo, né? Fala-se aqui. Porque prata e ouro e sangue, né? O prata e ouro vale menos que o sangue, mas o sangue apodrece. A prata e o ouro permanecem. Se for olhar, mas não, aqui um sangue que é mais precioso do que essa prata e que esse ouro que o homem acha que não vai acabar. Esse ouro e essa prata, a traça e a ferrugem consomem. Mas o sangue de Jesus sobre a nossa vida estará sobre nós eternamente. Será a marca para que nós possamos nos encontrar com o nosso noivo. Então não negocie essa salvação que Deus lhe deu. Não troque ela por falsas amizades com o mundo, por conceitos dessa sociedade que tem entrado muitas vezes na nossa vida, na nossa casa. Então a primeira coisa que ao ler essa palavra que eu percebo aqui, que existem valores que estão se perdendo, que estão perdidos. E a primeira coisa que essa mulher faz, ao perceber que perdeu algo, e isso é interessante, perceber que perdeu algo. Você sabe, irmãos, que muitas vezes tem pessoas que estão na vida cristã, e elas perdem e percebem que perderam algo. E elas não fazem nada. E passa mais um tempo, elas percebem que perderam outro algo. E passa mais um tempo, elas percebem que perderam o terceiro algo. E com o tempo, aquilo vai cauterizando. Por isso que o pecado na Bíblia é comparado com a lepra. A lepra, na fase inicial, a pessoa ainda sente algumas partes do corpo. Mas com o passar do tempo, ela já não sente mais nada. Então ela não percebe mais que ela vai perdendo pedaços do corpo. A não ser que ela possa enxergar, às vezes, porque às vezes ela nem sente, porque ela passa a mão e ela já não sente mais. E isso acontece na vida de muitos de nós, porque nós vamos deixando os valores se perder e começamos a não perceber mais que está de errado em nossa vida. A mente vai cauterizando, isso não tem problema fazer, todo mundo faz, isso aqui está tudo bem.
Todo mundo fala isso, todo mundo faz aquilo. E você vai se perdendo e a lepra vai te contaminando, e chega uma hora que você não sente mais nada, não percebe que perdeu tudo. Agora essa mulher aqui, ela percebe que ela perdeu uma dracma. E a primeira coisa que ela faz é acender a luz. A primeira coisa que ela faz, por isso que eu digo aqui algo assim meio infantil, né? Você lê aqui a primeira coisa que ela fez foi acender a luz. Eu até estava falando para a Samantha que a nossa geração ainda fala às vezes acender a luz, porque antigamente se acendia, né? Hoje é liga a luz. E uns tempos para frente vai ser fale para a luz, né? Porque a inteligência artificial vai lá e acende a luz, né? Então, mas nós ainda falamos acende a luz, né? Alguns de nós aqui ainda falam acende a luz. Então a primeira coisa que ela faz é acender a candeia, acender a luz, a lanterna. Por quê? Por que ela acende essa luz, irmãos? Porque ninguém encontra nada que está perdido. Ninguém encontra algo que está perdido se não acender a luz. Precisamos da luz, então peça auxílio ao Espírito Santo, auxílio do Senhor Jesus, da palavra, para iluminar cada dia da sua vida, para iluminar a tua mente, para te mostrar aquilo que está errado, aquilo que não está certo. A palavra diz que o Espírito Santo perscuta o nosso interior, ele sabe mais sobre nós do que nós mesmos sabemos a respeito da nossa vida. Ele sabe o que nós realmente precisamos, ele sabe o que está realmente errado em nossa vida. E aí ele pode nos mostrar, então essa luz vem e nos mostra. Mostra que a casa não está limpa, que algo foi perdido, que a casa não está arrumada. A palavra diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. E como nós poderemos encontrar com o nosso noivo se a nossa vida está na escuridão, se a nossa casa está desarrumada? E se algo está tudo perdido, os nossos dotes já não estão mais conosco? A segunda coisa, após ela acender a luz, ela percebe a sujeira. Porque ela pega a vassoura para varrer. A casa estava suja, a casa estava desarrumada. E por quê? Porque quando tem luz, nós enxergamos os detalhes, enxergamos a sujeira. Eu gostaria que os irmãos abrissem em João. João capítulo 3, verso 19 até o 21. Isso aqui, eu acho que é muito revelador. Fala assim, ó. A condenação é esta. A luz veio ao mundo, Jesus Cristo veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Só um pouquinho, 19, 20. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem vive de acordo com a verdade, vem para a luz, aleluia, a fim de que veja claramente que suas obras são feitas em Deus. A humanidade, os homens não querem a luz. Nós, outrora, também não queríamos a luz, porque na luz nós enxergamos quão feio nós estamos. Na luz nós percebemos quantas coisas erradas estão na nossa vida. Na luz nós percebemos que a nossa roupa está rota, manchada, suja, rasgada. Então, na luz da palavra, quando nós lemos a palavra, ela diz a palavra que ela, em Tiago, que ela é um espelho. Então nós percebemos quem nós somos. E aí a ação do Espírito Santo provoca em nós um arrependimento. A luz mostra quem nós somos e o Espírito Santo mostra e nos constrange, dizendo: você está sujo. Como você vai entrar no banquete com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? Como você vai entrar na presença de Deus dessa forma? Como você vai subir no púlpito e pregar? E isso me gera temor, porque eu não estou muitas vezes perfeito. E nem muitas vezes em condições de falar.
E a palavra, na verdade, quando eu prego aqui, eu estou pregando para mim, em primeiro lugar. Então, o mundo, as pessoas não querem. As pessoas querem justificar muitas vezes aquilo que estão fazendo de errado. Ah, mas eu faço assim, mas todo mundo faz. Eu faço assim porque meu pai me ensinou assim. Eu faço assim porque minha família é assim. Porque a minha tradição é assim. Então a humanidade não quer. Ela não deseja luz. Ninguém gosta que mostre os seus erros. Ninguém gosta. Mas é bom quando nos mostram os nossos erros. É bom quando nos alertam que algo está errado. É bom quando acende uma luz no painel do teu carro e mostra, ó, tá com problema, não desça a serra, porque vai dar problema. Ou não suba a serra, que é pior ainda, na subida fica pior ainda. Então, alguém está te alertando. Não continue assim. Não permaneça como você está. Mude, porque Jesus Cristo está voltando. E a Bíblia diz que nós daremos conta a Ele da nossa vida, dos nossos valores, dos dons que Ele nos deu. Porque eu quero dizer uma coisa aqui para vocês, irmãos. Por que essa mulher pegou então, acendeu a luz, arrumou a casa, varreu para poder achar aquele valor? Porque com a casa arrumada é mais difícil perder valores. E se perder algum valor, com a casa arrumada é mais fácil achá-lo. Então, tente manter a casa arrumada. Se porventura durante a caminhada você perder algum valor, vai ser mais fácil você achá-lo. Na minha casa, vou falar uma coisa aqui, mas na minha casa, se me perguntar de noite, a casa pode estar escura. Onde é que está tal coisa? No meu armário? Eu digo para você, prateleira tal, lado tal, em frente de tal coisa. Porque eu mantenho o meu armário do jeito que eu sei onde está e arrumado. Alinhado e arrumado. Isso é até um toque, né? Que eu tenho. Mas eu sei onde está. Pode ser a maior escuridão que for. Está lá. Ah, onde é que está aquela pomada para dor? Que é o que mais usa, né? Depois de uma certa idade. Terceira prateleira do lado esquerdo. Em frente das camisas. Pode ir lá na minha casa que você vai achar. Então, após acender a luz, varrer a casa, essa mulher ela vai fazer o quê? Ela vai buscar com diligência, ela busca para valer. Ela não para ficando assim, culpa do fulano, culpa do ciclano. Né? Ela não fica colocando a culpa nos outros, culpando alguém por estar acontecendo aquilo na vida dela. Ela não faz a transferência, ela não fica falando, foi fulano, foi ciclano, foi o pastor, foi a vizinha. É porque eu sou assim mesmo. Não, porque a sociedade é assim. Porque meu pai me ensinou assim. E ela também não fica na autocomiseração, dizendo, vida, céus, perdi a dracma e agora? Ela não fica nessa situação. Ela fala, não, eu vou achar. Então eu digo para você, se você tem perdido alguns valores, corra atrás deles. Com toda a diligência, com todo afinco. Porque ninguém vai fazer aquilo que só você pode fazer. Só você nessa manhã pode dizer, eu vou mudar. Só você pode dizer essa manhã, eu vou começar a ler mais a palavra. Só você pode dizer, eu vou começar a anunciar mais a palavra de Deus. Só você pode dizer, eu vou congregar mais nessa casa. Eu vou ser fiel nessa casa. Só você pode fazer isso. Ninguém vai poder fazer por você. Essa mulher não ficou colocando a culpa no trabalho, nas horas trabalhadas. Ela não ficou colocando a culpa em ninguém. Ela foi e fez. Porque não é o pastor, não é a minha esposa, não é o meu esposo, não é o meu líder, não é a minha igreja que vai fazer algo por mim. Eu que preciso fazer. Porque eu sou a igreja. Eu preciso fazer. A igreja sim é um ambiente adequado. Os irmãos sim podem auxiliar, o pastor também pode. E vai auxiliar com certeza. Se você pedir ajuda para ele, muitas vezes nós como pastores não sabemos nem o que está acontecendo na vida de vocês. Por isso é necessário que muitas vezes vocês venham e falem. Eu estou com um problema em tal área, em tal assunto.
Porque nós não temos bolas de cristal. Às vezes o Espírito Santo até revela, mas não é sempre. Então venha falar. Não sei nem por que eu falei isso, mas está falado. Então, a decisão de aceitar a Jesus Cristo é sua. A decisão de entregar a vida a Jesus Cristo é sua. De viver o Evangelho é sua. De andar na santidade é sua. De dizer não às pessoas que vêm te oferecer coisas que não edificam é sua. A decisão de fechar a cara contra daquela piadinha nojenta é tua. A decisão de dizer eu não vou mentir é sua. É sua decisão. Você é responsável. Então você é responsável por manter os valores e resgatar os valores que foram perdidos. Ou também responsável por se precaver para não perder esses valores. Então, porque esses valores muitas vezes se perdem. Como que os valores vão se perdendo? Pelas falsas amizades. Os amigos às vezes vão te enredando, principalmente para os jovens, né? Ah, vamos lá, hoje vai ter culto. Ah, não, vai no culto. Vamos lá, vai ter um churrasquinho, vai ter um negócio lá. E lá você vai. E você vai se afastando. Você vai se afastando. E muitas vezes, pelas más conversações, né? Você viu lá o pastor? O que ele fez? Ah, e assim vai. Né? Ou às vezes, pelos maus hábitos. E às vezes também, principalmente, pela falta de nós colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar. Temos outras prioridades, as nossas prioridades. Mas essa mulher não, ela pegou e buscou com diligência, com vontade, com toda a sua alma, com todo o seu coração. Estamos quase encerrando, irmãos. Outra curiosidade, daí já aqui uma curiosidade dessa parábola. Tinha uma vassoura, não tinha? Vou falar de bruxa aqui não. Mas tinha uma vassoura, né? Tinha uma vassoura parada num canto, provavelmente, ou atrás da porta, né? Naquela época, pendurada assim num ganchinho. Aquela vassoura de piaçava, né? Eu acredito que era, sei lá, acho que ia ser um outro material, mas era outro, né? Então tinha uma vassoura parada lá num canto. Mas vassoura parada no canto não resolve o problema, meu querido. A mulher, o que ela fez com a vassoura? Ela imediatamente pegou aquela vassoura. E ela usou como ferramenta para achar a dracma. Eu quero fazer aqui uma analogia. Assim como a vassoura parada, a palavra não posta em prática também não resolve. É uma vassoura parada. Então a palavra que você lê, a palavra que você recebe, não adianta nada se ela ficar somente aqui. E se ela não ser exteriorizada, e se ela não fazer um rebuliço dentro de nós e não fizer uma transformação. Ela é uma vassoura parada. Vassoura parada não serve para nada. Até rimou. Dá até para fazer uma música. Fazer uma música no final do ano aí. Vai descer para o BC, né? Olha a perda de tempo aí, né? Mas a vassoura parada não serve para nada, né? Então, essa analogia que eu quero dizer para você, ela não vai resolver o problema. Então, se você está com um problema, você ouve a palavra, mas você não coloca em prática, vai continuar com o problema. Se você não crer, não verás a glória de Deus. Se você apenas conhecer e não crer, se você apenas conhecer e não colocar em prática, se você não fizer, não vai acontecer. Se você não chegar em casa hoje e falar assim, vai mudar a coisa agora aqui em casa. Não pode bater. Lembrei quando eu bato no púlpito, eu lembro da pastora. Está certo ela, é falta de educação, falta de respeito. Mas se você não fizer, não vai acontecer nada. Então, outra curiosidade aqui, outra observação. A dracma, meu querido, perdeu-se aonde? Aonde é que foi perdida a dracma? Fala alto alguém. Em casa. A dracma não perdeu-se fora de casa. A dracma perdeu-se dentro de casa. E aqui é algo tremendo assim que eu digo para vocês. Os dias são maus. O apóstolo Paulo mesmo fala que nos últimos dias serão dias terríveis, escarnecedores,
Eu estava lendo ontem também, que eu estava pensando em pregar sobre Judas. Judas também fala que nos últimos tempos haveriam falsos mestres, falsos profetas. Desde aquela época já tinha, né? Mas agora cada vez mais proliferando. Alguns aí querendo até reescrever a Bíblia. A Bíblia tem que ser feita uma releitura. Afinal de contas, os tempos são outros. A sociedade mudou. Mas o pecado continua o mesmo, meu querido. Definição de pecado continua desde a época de Adão e Eva, o mesmo até hoje. Pecado é pecado. A sociedade muda, mas continua sendo pecado. As práticas mudaram, mas são práticas pecaminosas. E a palavra de Deus não muda. Ela é para todo sempre e é eternamente, e ela já foi revelada e revelada de uma vez. Está aqui. E portanto ela não tem que ser mudada pela cabeça de alguém que acha que deve ser assim ou assado. Por um pastor aí qualquer aí que venha querer falar. Se começar a falar isso, fala: sai de mim, Satanás. Então, os dias são maus. O secularismo, a cultura mundana, o materialismo tem entrado nas nossas casas. O consumismo dentro da igreja. Dentro da igreja. E cada vez mais isso tenta entrar na nossa vida, na nossa mente, na nossa casa, na nossa igreja. E se nós não reagirmos, se nós não estivermos ligados em Cristo, os valores absolutos se tornarão relativos. Palavra muito em voga hoje, tudo é relativo. Não é bem assim. Não vou falar mais coisa, porque senão vou entrar na política. E não é bom. Se não reagirmos e não estivermos ligados em Cristo, os valores absolutos se tornarão relativos. O tal do nada a ver. Nada a ver, não tem nada a ver isso aí. O tal de, todo mundo faz. Todo mundo faz. Não tem problema. Vamos sair da igreja aqui, não precisa nem falar com o pastor. Vamos para outra. Não precisa falar com o pastor. Afinal de contas, nunca fez nada por mim. Esquece que o pastor orou nas madrugadas, esquece que o pastor aconselhou. Então, pelo mínimo de respeito, chegue para o pastor e fale: pastor, eu estou saindo por tal motivo, e seja claro. Avise, estou saindo. Mas eu digo para você, fique, porque senão você vai chegar na outra igreja e vai estragar lá. Muda o teu coração. E eu falo, como eu falei aqui para você, que eu não estou pregando aqui, estou pregando para mim também. Então, esse tal do nada a ver, todo mundo faz, vai bagunçando a tua vida, vai bagunçando a tua casa, os valores vão se perdendo. Ela está tentando achar a dracma ali embaixo. Outra observação. Não foi só a dracma que se perdeu. Não foi só a dracma que se perdeu. Pois ao achar a dracma, a mulher encontrou o quê? A palavra diz que ela encontrou a alegria que havia se perdido. Ela chamou as amigas, ela fez uma festa, saiu correndo que nem essa menina: vamos lá fazer a festa. A dracma se perdeu e eu achei ela. Eu achei os valores do reino. Eu estou com meus adornos completos. Eu posso me encontrar com o noivo. Vem correndo de volta aqui. Eu vou encontrar com o noivo. Eu vou me encontrar com o noivo. Vem se encontrar. E eu vou estar preparada, aleluia. Ela encontrou alegria, pois achar a dracma, a mulher encontrou a alegria que estava perdida. Então, ao perder, quando ela perdeu a dracma, ela perdeu a comunhão, ela perdeu a paz, ela ficou ansiosa, ela ficou aflita. Eu tenho que acender a luz, eu tenho que pegar a vassoura, eu tenho que varrer a casa, eu tenho que achar esse valor, eu tenho que achar essa dracma, porque ela estava sem a comunhão, ela estava sem aliança com o Espírito Santo. Então você perde a alegria. Quando você perde os valores, você perde a alegria. Quando você relativiza o pecado, você perde a alegria. Mas quando você está em santidade, você entra com o peito estufado e diz: Senhor, eu estou contigo. Mas eu digo para você, se você perdeu algum valor nessa manhã, acenda a luz, peça ao Espírito Santo, pegue a vassoura, varra, procure e ache. E você vai encontrar. Você vai achar os valores que se perderam. E a sua casa vai ficar novamente arrumada. E se alguém lhe perguntar, você vai dizer: está lá em tal lugar. Ou está aqui. Salmo 51.
Verso 12, quando o apóstolo... Não precisa nem abrir, mas só vou citar aqui para vocês. Só encerrando. Quando o salmista Davi... Ele era um apóstolo também. Amém? Quando o salmista Davi caiu em pecado, esse salmo é um salmo de oração, de perdão, que ele pede perdão a Deus. E ali ele fala, Senhor... Ele ora com arrependimento, ele diz, Senhor... E ele pede ao Senhor, torna-me, Senhor, a dar a alegria da salvação. Se você essa manhã está triste por algum motivo, peça, Senhor, torna-me a dar a alegria da salvação. Porque a alegria da salvação, ela transcende todo e qualquer outro motivo de você estar alegre. Ela excede o seu entendimento porque ela lhe traz a paz. Então você pode estar triste por várias outras coisas na sua vida, mas quando você tem a alegria da salvação, ela sobrepõe sobre essas outras tristezas, sobre essas outras faltas de alegria que você possa ter. Então, olhando para esta parábola, eu me pergunto, sou eu uma dracma perdida? Ou quantas dracmas eu já perdi? Como está o meu adorno? Como se encontra a minha vida para eu me encontrar com o meu noivo? Essa é a pergunta que eu trago para vocês essa manhã, meus irmãos. E que você possa pedir ao Espírito Santo que lhe traga essa revelação. Há alguma dracma perdida? Sou eu, por acaso, a dracma perdida? Como estou? Que Deus abençoe, meus irmãos. Jesus ama muito vocês. Amém?